mulher de 26 anos se muda para a Coreia do Sul com o sonho de se tornar professora de inglês. Mas depois de 2 meses maravilhosos em Seul, ela é encontrada sem vida no seu quarto pelas suas colegas de trabalho. E a investigação policial no apartamento determinou que quem fez isso com ela foi uma pessoa de extrema confiança. Esse é o estranho caso de Carolyn Abel. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Mas antes de falar sobre o caso, eu vou contar pra vocês uma breve história que aconteceu comigo recentemente. Grande parte das pessoas que acompanham o cafezinho também acompanha as minhas outras redes sociais em que eu falo sobre viagens, Coreia do Sul e K-pop. Quem me conhece sabe que um dos meus grupos favoritos é o NCT e o meu bias é o Yuta, que atuou em um filme japonês que estreou na Netflix recentemente. Mas estreou na Netflix Brasil? Não. Mas estreou na Netflix dos Estados Unidos. Então eu fiz o quê? Isso mesmo, eu usei o meu Surfshark VPN para mudar o meu IP do Brasil para os Estados Unidos para desbloquear toda a saga dos filmes High and Low. Eu fiz a minha mãe assistir, eu fiz o meu namorado assistir. E além de conteúdos de streaming, o Surfshark também desbloqueia vídeos do YouTube ou sites que não estão disponíveis no seu país. Mas o Surfshark não apenas me permite assistir o Yuta por 2 horas consecutivas, o que já é tudo pra mim, como também me protege de possíveis ataques cibernéticos. Graças à sua criptografia de ponta, ele impede que terceiros acessem os meus dados e camufla minha identidade digital. Uma vez que eu ligo meu VPN, ninguém sabe de onde eu tô me conectando. E ele é tão seguro que eu posso me conectar a um Wi-Fi público sem ter medo de ter minhas informações roubadas. Ou seja, eu posso assistir o filme do Yuta na rua com Wi-Fi de desconhecidos, eu só vejo benefícios. Então, se você quiser testar aí na sua casa, use o meu código CAFEZINHO ou clique no link que vai estar aqui na minha descrição para ter 83% de desconto e 3 meses extra grátis. Existe algum filme que você quer assistir, mas não está disponível no catálogo do seu país? Teste o Surfshark. Obrigada, Surfshark, pelo patrocínio e obrigada, amizades, pelo seu tempo. Voltando pro caso. Nos últimos anos, a Coreia do Sul tem se tornado um destino popular para turistas estrangeiros do mundo todo, principalmente devido à popularização de gêneros como K-pop, K-dramas e filmes coreanos. Muita gente tem o sonho de viajar para lá ou até mesmo morar na Coreia do Sul por um tempo, principalmente agora, em 2023. Mas nem sempre foi assim. Nos anos 80, pouquíssimas pessoas viam a Coreia do Sul como seu destino turístico dos sonhos e haviam pouquíssimas oportunidades de trabalho para estrangeiros no país. Mas tudo mudou em 1988, quando a Coreia do Sul sediou pela primeira vez as Olimpíadas de Verão e aparentemente foi o primeiro país asiático continental a sediar esse evento. O governo coreano, então, aproveitou essa oportunidade não apenas para atrair mais turistas para o país, mas também para abrir mais vagas de trabalho, principalmente como professores de inglês em escolas privadas e públicas lá da Coreia. Tanto os coreanos, que teriam essa experiência única de ter aulas de inglês com professores nativos, quanto os estrangeiros, que teriam uma oportunidade de ganhar dinheiro e ter uma aventura em outro país. Então, nesse ano de 1988, vários professores imigraram para a Coreia em busca de uma nova vida, e isso inclui uma jovem de 26 anos chamada Carolyn Abel. Carolyn Joyce Abel nasceu em 1962 em Seattle, nos Estados Unidos. Ela era descrita por todas as pessoas que a conheciam como uma pessoa muito criativa, artística e aventureira. Durante o seu ensino médio, ela fez um intercâmbio, eu acho que de 1 ano, para a Dinamarca, e essa experiência mudou a vida dela completamente. A partir daí, ela ficou apaixonada em viajar, e a família dela falava que desde que ela se graduou na universidade, que ela mudava de país onde ela morava de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. E foi nessa fase da vida dela, super viajante, que ela começou a dar aulas de inglês. Primeiro ela deu aulas de inglês no Nepal e mais recentemente ela estava dando aulas de inglês no Japão. Foi no Japão que a Carolyn conheceu o seu então namorado, um homem japonês chamado Tomoyuki Ayagaki. Em pouquíssimo tempo, esse relacionamento foi ficando cada vez mais sério, até o ponto em que esse namorado dela pediu a Carolyn em casamento. Mas segundo o próprio Tomoyuki, a Carolyn não aceitou esse pedido de cara. Ela falou que ela queria pensar um pouco mais sobre o assunto, porque ela não tinha certeza se ela queria viver o resto da vida dela no Japão. Ela tinha apenas 26 anos, gostava de explorar o mundo, viver novas aventuras, então não era uma decisão fácil
fácil pra ela. Talvez ela ainda não estivesse pronta pra esse tipo de comprometimento, mas ela com certeza amava seu namorado, então os dois continuaram juntos. E, ao que tudo indica, o Tomoyuki foi bem compreensivo. Eventualmente, a Carolyn recebeu uma nova oferta de trabalho, só que dessa vez seria numa escola particular lá em Seul, na Coreia do Sul. E era uma oferta boa demais para ser recusada, então ela acabou aceitando e se mudando mais uma vez. Ela continuou namorando aquele namorado japonês à distância mesmo, e ela continuou pensando sobre aquela proposta de casamento. Segundo o Tomoyuki, o amor que ele sentia pela Carolyn era grande o suficiente para ele aceitar que os dois namorassem à distância, apesar da saudade que ele sentia. Ele falava que sentia saudade dela todos os dias. Então, em outubro de 1988, a Carolyn se mudou oficialmente para a Coreia do Sul e ela foi recebida por todos os outros professores de inglês que já trabalhavam nessa instituição. Todo mundo gostou muito dela, achou ela super querida, super legal e especificamente falaram que ela parecia com a Farrah Fawcett, especificamente. Ela era querida por todos os alunos e a família dela disse que ela estava muito feliz de se mudar para a Coreia, que ela estava se divertindo demais. Mas infelizmente essa felicidade só duraria 2 meses, porque no dia 20 de dezembro de 1988 a Carolyn desapareceu. No dia 20 de dezembro de 1988, quando deu o horário das aulas, todos os alunos foram até as suas salas para, ter as suas aulas de inglês como eles tinham sempre. Mas aquele dia uma pessoa estava faltando e essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos do que a professora Carolyn Abel. A maior parte desses alunos eram estudantes da universidade, então eles já eram adultos, e quando eles repararam que o tempo foi passando e a Carolyn não foi, eles acharam isso muito estranho e foram conversar com a diretora e com outros professores da instituição. As professoras desse cursinho, elas eram todas muito próximas umas às outras, então elas todas se conheciam, e elas sabiam que isso não era do feitio da Carolyn, que às vezes professores ali tinham que faltar aula, mas a Carolyn não tinha nem avisado. E ela gostava de sair de noite, ir para festas, ir para bares, mas ela nunca tinha faltado antes daquela forma, então aquilo era estranho. Ok, e agora a gente vai dar nome a 2 figuras centrais desse caso. A Sandra Ames, ela também era professora de inglês nessa escola e era amiga da Carolyn. E a Kathy Patrick, que era diretora da escola e era também muito amiga da Carolyn. Essas duas, a Kathy e a Sandra, elas moravam juntas. Elas eram roommates, colegas de quarto. E essas 3 eram as mais próximas ali da escola de inglês. Elas viraram melhores amigas. Enfim, a Sandra fez uma entrevista pra CBS e nessa entrevista ela fala que quando ela ficou sabendo que a Carolyn estava desaparecida, que ela não se preocupou muito no começo, mas que a Kathy parecia extremamente perturbada. Ela ficou extremamente assustada. Nas palavras da própria Sandra, a Kathy ficou muito chateada, convencida de que algo tinha acontecido com a Carolyn. Elas ligavam para o celular da Carolyn e nada dela atender. E como todo mundo sabia onde ela morava, a Sandra e a Kathy decidiram ir até o apartamento dela e ver o que tinha acontecido. Elas foram acompanhadas de outros 3 alunos e um desses alunos que foi dirigindo até lá. Chegando no apartamento, eles bateram na porta, mas não tiveram nenhuma resposta. Então a Kathy decidiu tentar abrir lá na maçaneta e viu que a porta estava destrancada, o que era muito estranho e nada do feitio da Carolyn. Nesse momento, segundo testemunhos, a Kathy entrou direto no apartamento e saiu correndo direto pro quarto da Carolyn. Assim, as duas eram amigas. Provavelmente ela já tinha ido pro apartamento da Carolyn antes, sabia como era o layout, mas a Sandra achou um pouco estranho que ela foi direto ali pro quarto da Carolyn. E antes que qualquer outra pessoa pudesse entrar no quarto, a Kathy trancou a porta do quarto e disse: "A Carolyn está morta." Ela insistiu que os outros ligassem para a polícia e não deixou mais ninguém entrar no quarto até que a polícia chegasse. Pode ser que ela estava protegendo os alunos de ver aquela cena traumática, porque realmente a situação do quarto era horripilante, segundo relatos. Parece que tinha sangue do chão ao teto. Tudo indicava que a Carolyn tinha sido vítima de assassinato. Ela tinha machucados por todo o corpo que eram compatíveis com alguém que está tentando se defender de outra pessoa e, segundo essa matéria da CBS, ela tinha levado mais de 30 facadas espalhadas pelo seu corpo todo. E também tinha um corte no pescoço dela que vinha de orelha a orelha.
Não levou muito tempo para que as notícias se espalhassem e todo mundo ficasse sabendo que uma estrangeira tinha sido muito provavelmente assassinada no seu próprio quarto em Seul. E a comunidade de estrangeiros lá na Coreia ficou extremamente assustada, porque assim, não é... Estrangeiros na Coreia se conhecem, né? Eu fiz intercâmbio na Coreia, você normalmente conhece muitos outros estrangeiros, e agora imagina nos anos 80, devia ter pouquíssimos estrangeiros, então eles ficaram muito preocupados, pensando que provavelmente a Carolyn tinha sido vítima de xenofobia, que talvez isso acontecesse com outros estrangeiros. A polícia não perdeu tempo para começar as investigações. Quando eles deram uma primeira olhada no apartamento, ele tava tipo todo destruído, revirado, como se alguém tivesse invadido mesmo, mas quando eles foram ver os detalhes, as coisas não batiam. Por quê? Primeiro, a tranca da porta não parecia que tinha sido arrombada. Não tinha nenhum sinal de entrada forçada na porta, nem nas janelas, e nenhum dos bens da Carolyn tinham sido roubados, ou seja, tinha carteira, tinham cartões, tinha dinheiro, nada tinha sido roubado. Mais importante, a polícia encontrou 2 xícaras de café meio cheias na mesa da sala da Carolyn, o que indicava muito provavelmente que ela estava recebendo alguma visita. E por causa dessas evidências, a polícia não acreditava que o que aconteceu com a Carolyn foi causado por um estranho entrando na casa dela, mas sim por alguém que a Carolyn conhecia e confiava o suficiente para chamar para o seu próprio apartamento. Então eles decidiram investigar mais a fundo as pessoas que eram próximas da Carolyn. Obviamente, a primeira pessoa que eles foram atrás foi o namorado da Carolyn, o Tomoyuki, que naquele momento ainda estava no Japão, e quando ele recebeu a notícia, ele ficou apavorado e viajou para a Coreia para auxiliar com as investigações. Ele até ficou hospedado no apartamento da Sandra e da Kathy. Quando a polícia foi interrogar o Tomoyuki, eles viram que ele tinha um álibi muito sólido, porque ele estava em outro país, ele definitivamente nem estava na Coreia do Sul quando esse crime aconteceu, então com certeza não tinha sido ele. Realmente parecia estar muito abalado por ter perdido a sua namorada, que ele amava o suficiente para ter pedido até em casamento. Depois disso, a polícia foi interrogando todos os colegas de trabalho da Carolyn um por um, nenhuma pessoa deixou de ser interrogada, parece que eles perguntavam o que cada uma dessas pessoas estava fazendo no dia em que a Carolyn foi atacada. Nesse meio tempo também saiu o resultado da autópsia da Carolyn e ficou determinado que a causa de morte dela tinha sido uma facada num dos pulmões dela. E uma coisa muito incomum que eles descobriram na autópsia é que esse corte que foi feito no pescoço dela tinha sido feito pós-mortem, ou seja, a pessoa que cortou o pescoço dela fez isso muito depois dela já ter falecido, que é um caso muito incomum. Normalmente, assim, se ela tivesse sido atacada no impulso por uma pessoa desconhecida, muito provavelmente a pessoa fugiria e nunca mais voltaria para o local, mas tudo indicava que o suspeito tinha voltado para o local e depois que cortou o pescoço dela. Então, foram várias semanas conversando com colegas da Carolyn, até que alguns dos colegas começaram a falar para a polícia: olha, eu acho que você deveria investigar um pouco melhor aquelas 2 mulheres que encontraram a Carolyn, ou seja, a Kathy e a Sandra. De acordo com os conhecidos das duas, elas ficaram muito abaladas com o falecimento da Carolyn, mas principalmente a Kathy. Parece que a Kathy estava super estressada, só chorava, ela não conseguia mais comer, parece que ela perdeu cerca de 7 quilos e estava a um passo de surtar. Então, os seus amigos e familiares a convenceram de voltar para os Estados Unidos para passar um tempo com a sua família, né, porque ela era de lá, de Washington, e tentar se recuperar um pouco da perda de uma das suas melhores amigas. E foi exatamente isso que ela fez. Depois de algumas semanas, enquanto a investigação ainda estava rolando, a Kathy voltou para os Estados Unidos. Mas isso era um tremendo problema para a equipe de investigação, porque a Kathy foi uma das pessoas, juntamente com a Sandra, que foi apontada pelos outros colegas de trabalho delas como pessoas de interesse. E agora que ela voltou para os Estados Unidos, a polícia coreana não podia mais interrogá-la, porque ela não estava mais lá pessoalmente, mas a Sandra estava, ela ainda estava em Seul. Então eles resolveram levar a Sandra para interrogatório e a conversa foi muito estranha.
De acordo com o detetive do caso, teve um determinado momento do interrogatório em que o policial perguntou para Sandra: você matou a Carolyn? Em vez de ela responder com sim ou não, rapidamente, ela ficou parada, encarando pro policial, assim, pra cara dele, por 30 segundos, sem falar absolutamente nada. E depois de ficar esses 30 segundos em completo silêncio, ela respondeu um não hesitante. E nesse momento o detetive tinha certeza de que tinha alguma coisa errada. A Sandra ainda estava mantendo a sua inocência, falando que não tinha nada a ver com isso. E para provar a sua inocência, ela aceitou fazer um teste do polígrafo, que é aquele detector de mentiras, né? Que na verdade, se ele funciona ou não, existem controvérsias, mas ele não pode ser utilizado em um julgamento. Era só pra polícia, né, pressionar talvez a Sandra a contar alguma coisa. Ela concordou a fazer esse teste do detector de mentiras juntamente com o seu advogado. E quando a polícia perguntou pra ela: você sabe onde está a arma do crime? Ela respondeu que não, mas o detector de mentiras apontou que ela estava mentindo. E depois de um tempo dessa conversa rolando entre os policiais e a Sandra, ela fala pra eles que ela tinha sim uma coisa que ela não tinha contado antes, que ela estava escondendo, mas não era o que eles pensavam, que ela precisava explicar um pouco mais sobre a situação dela e onde ela estava no dia que a Carolyn desapareceu. Tenho em mente que o que eu vou contar agora é um relato único e exclusivo da Sandra, então pode ser que algumas informações estejam enviesadas, porque a gente só tem a palavra da Sandra nessa situação. Lembra que a Kathy e a Sandra eram colegas de quarto? Então, segundo a Sandra, uma dessas noites, a Kathy entrou no seu quarto e super assustada, super nervosa, e falou pra Sandra: eu acho que eu matei a Carolyn. A Sandra então pergunta: com o quê? E a Kathy responde: com uma faca. E aí a Sandra fala novamente: e onde tá a faca, né? E a Kathy responde: na pia da cozinha. Eu tirei esse trecho diretamente da entrevista da Sandra pra CBS e eu não sei se eles cortaram um pouco das falas, mas é um pouco estranho que a primeira reação da Sandra ao descobrir que a sua colega de quarto tinha tirado a vida da amiga em comum delas era: com o que você tirou a vida? Não é um pouco estranho? Tipo, qual foi a arma do crime? Não sei se é porque talvez a Sandra pensava que a Kathy estava brincando, então ela entrou na brincadeira de então com o que você... Não sei, mas é um pouco estranho. A Sandra contou que ela ainda estava muito incrédula que isso realmente tinha acontecido e ela convenceu a Kathy de levá-la até o apartamento da Carolyn para descobrir se isso era verdade ou não. E lá ela viu realmente a Carolyn sem vida e toda ensanguentada. De acordo com a Sandra, nesse momento ela chegou perto da Carolyn e tocou no seu braço. E nesse momento ela sentiu como se o braço dela ainda estivesse quente, o que podia indicar que ela ainda estava viva. O que não era verdade, segundo a autópsia, né? Falou que ela faleceu de uma facada no pulmão, então com certeza ela não estava mais viva. Mas o que você faria se você estivesse nessa situação e descobrisse que tinha uma mínima chance da Carolyn estar ainda viva? Você não ligaria para ambulância ou pelo menos para a polícia? Então, não foi isso que a Sandra fez. Na verdade, muito pelo contrário. De acordo com a Sandra, ela e a Kathy sentaram numa das cadeiras da sala e de alguma forma a Kathy teria convencido ou manipulado a Sandra a encobrir o crime para ela. Eu não encontrei os detalhes dessa conversa, o que uma falou para outra, mas segundo a Sandra, ela decidiu pegar uma faca da cozinha e cortar o pescoço da Carolyn para ter certeza que ela tinha realmente falecido, porque se ela estivesse viva, ela poderia testemunhar contra a Kathy. Depois disso, a Sandra também bagunçou a casa toda, o apartamento todo da Carolyn, para fazer parecer que algum desconhecido tinha entrado lá, sei lá, para roubar a casa dela e que aquilo tinha acontecido. Ela também admitiu ter lavado depois a arma do crime, que era a faca ensanguentada. O problema da Sandra é que ela mudava a história dela várias vezes. Era tipo, cada momento ela contava uma coisa diferente. No outro momento ela já falou que na verdade foi a Kathy que cortou o pescoço da Carolyn. Ela falava que tinha alguns lapsos de memória, que não lembrava certos detalhes sobre aquele dia. E embora a polícia ache toda essa história muito estranha, essa conversa com a Sandra muito inconsistente, eles foram pegando os trechos da história dela
que ela repetia todas as vezes, que era consistente em todas as vezes que ela contava a história, que era o fato de que a Kathy realmente acordou ela numa noite e contou que tinha matado a Carolyn, isso nunca mudava, e também o fato de que a Sandra foi no apartamento da Carolyn depois, quando ela já tinha falecido. Então, em julho de 1989, no ano seguinte, a Sandra se declarou culpada por ter acobertado um criminoso e por suprimir provas. E ela foi condenada a apenas 1 ano por esses crimes. Mais tarde a gente fala um pouco mais sobre as teorias de quem realmente teria, né, dado um fim na Carolyn, se foi a Kathy ou a Sandra, mas vamos falar um pouco da Kathy. Naquele momento, a polícia acreditava que a culpada mesmo de ter tirado a vida dela foi a Kathy. E eles não podiam mais interrogá-la ou levá-la a julgamento porque ela tinha saído do país. E naquele ponto ali, nos anos 80, a Coreia do Sul e os Estados Unidos não tinham um tratado de extradição. A extradição internacional é um processo formal pelo qual uma pessoa encontrada em um país é entregue a outro país para julgamento ou punição. Ou seja, naquele momento, a Coreia não tinha nenhum recurso legal que pudesse meio que trazer a Carolyn de volta para o país para que ela respondesse pelos seus crimes. Uma vez que ela saiu do país, eles não poderiam obrigá-la a voltar de uma forma legalmente aceita. Então a Kathy simplesmente nunca foi investigada e ela nunca voltou para a Coreia. Hoje ela vive como uma mulher livre nos Estados Unidos, até hoje ela nunca foi julgada. Inclusive ela continuou trabalhando como professora por 18 anos em uma universidade, se eu não me engano, lá de Washington. Mas a gente já vai voltar nisso. O que vocês devem estar se perguntando nesse momento é: por quê? Mas por que a Kathy faria isso com a Carolyn? Uma das pessoas que ela considerava uma das suas melhores amigas. Os colegas das duas tinham alguns palpites. Alguns colegas de trabalho da Kathy sabiam de um segredo dela que poderia explicar algumas coisas. De acordo com Tamara Doak, que também era uma professora de inglês na instituição e era uma das grandes amigas da Kathy, a Kathy era secretamente lésbica. Ela sempre contava pra Tamara quando ela tinha um crush em uma nova mulher e parece que ela tinha aí se apaixonado pela Carolyn naqueles 2 meses que ela já estava em Seul. Segundo a Tamara, a Kathy até chegou a desabafar com ela sobre querer contar pra Carolyn sobre os seus sentimentos, ou seja, se declarar pra ela. Só que a Tamara falou que isso não era uma boa ideia, porque não só a Carolyn nunca tinha demonstrado que tinha interesse em mulheres, mas ela também tinha um namorado no Japão e estava quase noiva dele. Então os policiais, a partir dessa declaração da Tamara, começaram a montar o quebra-cabeça. E é isso que um dos detetives que estava trabalhando no caso pensa que aconteceu no dia em que a Carolyn faleceu. Ele acha que a Kathy foi pro apartamento da Carolyn naquele dia, seja lá se ela apareceu do nada ou se ela foi convidada pela Carolyn. Enfim, as duas eram amigas, então não era uma coisa estranha. Só estavam as duas sozinhas, por isso que só tinham 2 xícaras de café. E em algum momento a Kathy deve ter decidido se declarar pra Carolyn, ou talvez ela tenha tentado beijá-la e a Carolyn a rejeitou. E nesse momento a Kathy ficou furiosa pela rejeição e acabou atacando a Carolyn com uma faca. Os policiais chegaram a apresentar essa teoria tanto para a família da Carolyn quanto para o namorado dela, o Tomoyuki, que ficou absolutamente assombrado por essa informação, porque se vocês lembram, quando ele foi viajar para a Coreia do Sul para ajudar com as investigações, ele ficou hospedado no apartamento da Kathy e da Sandra, junto com elas. Ele estava de luto pela morte da sua namorada, que possivelmente foi morta pelas pessoas com quem ele estava. Só que a polícia coreana simplesmente não podia extraditá-la de lá. E aí só em 1989 a Kathy aceitou responder algumas dúvidas da polícia junto com o seu advogado enquanto ela ainda estava nos Estados Unidos. E durante essas perguntas ela negou qualquer envolvimento com o caso. Ela falou que ela nunca esteve apaixonada pela Carolyn, que isso era besteira, que ela não a matou.
Mas ela também não acusou nenhuma outra pessoa, ela não falou que foi a Sandra que fez, nada. Ela simplesmente falou que ela não tinha nenhum envolvimento com o caso e que ela não sabia de nada. Os investigadores até usaram novamente um teste do polígrafo nela, ela não passou em várias dessas perguntas, ou seja, o detector de mentiras disse que ela estava mentindo em muitas dessas respostas, mas enfim, ele não é admissível em um julgamento, então ficou por isso mesmo, eles não tinham como levá-la a julgamento na Coreia do Sul. Ela meio que respondeu essas perguntas, mas a polícia não encontrou nenhuma brecha para conseguir um julgamento para ela nos Estados Unidos. Lembra que eu falei que ela continuou trabalhando como professora de universidade? Então, parece que esse caso explodiu nos Estados Unidos também e muitas emissoras de TV invadiam a universidade onde ela era professora, tentando conseguir entrevistas com a Kathy enquanto ela dava aula. Eles entravam na sala de aula pedindo entrevistas para ela, perguntando se ela tinha matado a melhor amiga dela, etc. Mas ela mantinha a sua história de inocência. E para piorar ainda mais a angústia dos pais da Carolyn, a Sandra Ames, que foi condenada a apenas 1 ano de cadeia, foi liberta com 6 meses de prisão. E não foi por boa conduta. De acordo com a própria Sandra, numa das entrevistas que ela fez para a CBS, ela confirmou que o motivo pelo qual ela saiu 6 vezes mais cedo é porque alguém subornou um juiz. Literalmente, ela confirmou que ela realmente saiu porque alguém subornou o juiz. Ninguém sabe quem foi essa pessoa. Quando a Sandra foi solta, ela até viajou para os Estados Unidos depois e tentou conseguir uma confissão da Kathy. Ela foi recrutada pelo FBI, aí colocaram umas escutas nela, enviaram para a casa da Kathy, e aí a Sandra tentou, tirar alguma confissão da Kathy, mas ela sempre manteve a mesma história de que ela não tinha literalmente nada a ver com isso. E é óbvio que a família da Carolyn ficou arrasada. Uma delas nunca nem foi interrogada, nunca nem foi a julgamento. A outra foi liberta com 6 meses de prisão. Isso era realmente justiça? Ainda mais considerando as circunstâncias brutais em que a Carolyn foi encontrada? Nos próximos anos, a família da Carolyn lutou com tudo que tinha para que uma lei fosse aprovada no Congresso americano, que era uma lei que permitia os Estados Unidos a levar a julgamento cidadãos americanos que matam outros americanos em países estrangeiros. Ou seja, resumindo, mesmo se você for um americano e cometa um crime desses num outro país, contra outro americano, você ainda pode ser julgado nos Estados Unidos. E em 1994, essa lei foi realmente aprovada pelo Congresso. E desde então, pelo menos 3 casos foram resolvidos por causa dessa lei. Então, algumas famílias, pelo menos, tiveram justiça para os seus entes queridos. Inclusive, um dos casos que é coberto por essa lei, eu já falei sobre ele aqui no canal, que é a história de uma filha que acabou matando sua própria mãe quando ela estava em um dos países do Sudeste Asiático, eu não me lembro exatamente qual era, nos Estados Unidos por um crime que ela cometeu em outro país. É exatamente essa lei que foi usada. Assista esse vídeo depois desse aqui. Infelizmente, essa lei não podia ser aplicada no caso da Carolyn, porque não só a lei não era retroativa, também o estatuto de limitações desse caso, ou seja, o tempo que a polícia tem para julgar esse crime, já tinha sido expirado e as evidências tinham sido destruídas. Então, de agora em diante, mesmo que uma pessoa venha até a polícia e confesse todo o crime com os mínimos detalhes, essa pessoa não vai poder ser julgada e punida por esse crime. Então, a família da Carolyn, apesar de ela não ter conseguido justiça para sua filha, eles conseguiram justiça para várias outras famílias que tiveram uma situação parecida conseguindo aprovar essa lei. Muita gente na internet discute se realmente foi a Kathy a responsável. Eu vi em alguns fóruns da internet, muita gente acredita que talvez a Sandra seja a pessoa que cometeu o crime de verdade, porque, afinal de contas, todas as evidências têm as mãos da Sandra ali. Ela falou que ela foi manipulada pela Kathy, mas ela foi a única que realmente tocou na arma do crime, tocou na vítima, estava lá no dia. E tem outras pessoas que acreditam na versão da Sandra que a Kathy sabe muito mais do que ela tá dizendo, até porque ela não voltaria para a Coreia para responder se ela não tinha nada a esconder.
Enfim, nunca saberemos, infelizmente, é um caso muito triste. E agora eu deixo pra vocês assistirem o caso que eu comentei antes da filha que acabou assassinando sua mãe e que se encaixa nessa lei que eu contei pra vocês. Enfim, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.